pessoal, sejam bem-vindos ao Cabine Literária. Eu sou a Lu e hoje eu vim falar de um livro que é muito fofo, que todo mundo já deve ter visto por aí, o Tarzan, da Zahar. Estamos em mais um vídeo da Semana Zahar, que vocês estão acompanhando aí, que é muito legal. E esse livro, o livro que eu escolhi foi o Tarzan, do Edgar Rice Burroughs, eu não sei se pronuncia assim. E a edição da Zahar é linda, como todas as outras que a gente já conhece dos clássicos. Capa dura, ilustrado, comentado. Então, tipo, além do conteúdo da narrativa em si, tem os comentários de profissionais falando sobre essa obra e ilustrações maravilhosas. Bom, e assim, eu peguei Tarzan esperando mais ou menos um pouco do que eu conhecia da Disney. Eu acho que todo mundo espera, mas ao mesmo tempo sabendo que ia ser um pouco diferente, é claro, porque a obra original sempre é diferente. Ainda mais dos filmes da Disney, que são desenhos e são mais focados para crianças. Enfim, e o livro me surpreendeu muito, muito, muito pro bem, porque é uma obra tão boa e completa que eu não sei nem falar sobre ela. Enfim, começando pelos comentários, já vai introduzindo a gente no mundo desse autor, em como ele começou a escrever. Ele era fã de Pulp Fictions e ele começou a escrever Tarzan nessa onda, como numa novela, e aí foi crescendo, foi tomando um rumo que ninguém imaginava, até que virou uma obra completa, virou um livro, um romance mesmo. E é muito diferente do que a gente encontra no filme da Disney. Eu, pra falar a verdade, eu não me lembro exatamente de tudo que acontece no filme, porque Tarzan não foi uma das animações que eu mais assisti. Eu assisti poucas vezes e não me lembro muito bem de tudo. Mas no livro o Tarzan é muito mais cruel do que a Disney nos apresenta, porque ele é um cara primitivo, é um homem primitivo. Ele não tem nenhuma noção da realidade do ser humano, ele não tem nenhum convívio. Enfim, eu vou começar a falar sobre os pontos negativos e positivos da narrativa e não quero dar nenhum spoiler pra vocês. Vou tentar. Bom, então, falando do ritmo da narrativa, eu confesso que eu demorei muito pra ler, e eu acho que isso se deve mais ao fato de que a narrativa acompanha o processo do personagem do que ser um livro chato. Não é um livro chato, não é entediante, mas eu acho que a gente demora pra ler exatamente porque o Tarzan demora pra aprender muitas coisas. Então eu acho que a narrativa acompanha o processo de aprendizado do Tarzan, do personagem central. Então, assim, contando mais ou menos o comecinho da história, sem dar nenhum spoiler, os pais do Tarzan ficaram presos nessa ilha, né, que não tem nenhum contato humano, e eles acabaram morrendo lá, e o pequeno Tarzan foi pego por uma macaca, e ele foi criado a vida inteira pelos símios, portanto ele não tem nenhum contato com o ser humano. Desde sempre pra ele, a mãe dele era aquela macaca Kala, e a família dele eram os símios, e é muito interessante perceber o quanto ele se achava estranho. Primeira vez que ele viu o próprio reflexo na água, ele ficou revoltado com a própria aparência, porque ele tinha o nariz fino, porque ele não tinha pelos, então ele tentava pegar lama e se cobrir de lama para poder fingir que tem pelos, para poder se sentir parte daquilo ali, porque ele se sentia completamente feio. É assim que o narrador narra pra gente, e inclusive é narrado em terceira pessoa, até porque o Tarzan não sabe se comunicar com as pessoas, e ele narra o quanto ele era revoltado com a própria aparência, não ser parecido com os irmãos e como ele achava os irmãos dele lindos. Mas mesmo com essas características primitivas que o Tarzan cresceu aprendendo, ele cresceu sabendo falar a linguagem dos símios, o modo de andar, se escalar nas árvores e tudo mais, ele tem muitas características do ser humano também. Ele tem uma força muito grande, ele tem características que os símios não têm e que também invejavam nele, viam que ele era diferente. Ele inclusive tem características de personalidade muito do ser humano. Eu percebi diversas vezes que o Tarzan tinha um certo prazer em matar. E só o ser humano faz isso, né? Só o ser humano mata por puro prazer e não por necessidade. Então ele tinha um pouquinho disso dentro dele, mesmo que ele matasse pra comer, pra se proteger do frio, pegar a pele, que ele tentava fazer o que? Ele queria se cobrir de pelos dos outros animais pra fingir que ele era parte da tribo. Mas ao mesmo tempo ele não sabia tratar o couro, a pele, pra poder ficar macia. Então ele matava um animal à toa, no final das contas. Mas muitas vezes a gente se pega lendo uma parte em que o Tarzan mata um animal simplesmente porque ele estava ali no território dele
e não queria ser incomodado, sabe assim? Pelo puro prazer de matar, coisa do ser humano. Então ele cresce dessa forma, sendo educado, pegando os costumes dos símios, mas com características do ser humano, porque ele é um ser humano. E conforme ele vai crescendo, ele vai ficando mais incomodado com essa coisa de ser diferente, mas ao mesmo tempo ele vai percebendo as diferenças que ele tem, que são melhores, são diferenças vantajosas pra ele, e se acha um pouquinho também, sabe? Eu sou o Tarzan, eu sou daqui, eu sou o rei das selvas e mexam comigo pra você ver. Na linguagem dos símios, é claro, ele dá o grito dos símios de vitória cada vez que ele mata um animal. E essa jornada toda é um processo lento mostrando como ele vai crescendo e como ele vai se identificando naquele meio. E uma das partes mais bacanas, uma das coisas mais legais, é quando a gente entra na parte em que o Tarzan descobre a cabana em que seus pais viveram. Isso não é spoiler, gente, eu acho que todo mundo sabe que ele vai acabar descobrindo aí, todo mundo conhece a história dele com a Jane, enfim. Eu não vou chegar nisso, mas falando da cabana porque é muito interessante perceber quando ele acha pertences dos seres humanos, quando ele acha os livros. É a melhor parte do livro pra mim, sempre será. Ele encontra livros e ele começa a folhear e vê imagens. E aí ele percebe que ele reconhece algumas imagens como os símios que tem nos livros, como a onça, que é uma grande inimiga dele, tem lá no livro. E aí ele vê as letras e o narrador mostra pra gente que pra ele aquilo ali são pequenos insetos. E ele fica, nossa, mas eu não conheço esses insetos, são uma espécie que eu não conheço, que eu nunca vi. Só que de tanto folhear os livros que tinham naquela cabana, ele começou a perceber repetições desses insetos, né, das letras, e começou a formar as palavras. E aí o Tarzan aprende a ler. E é emocionante e lindo de ver isso, porque ele nunca teve um contato com o ser humano. Ele não sabe o que é um livro, ele não sabe que aquilo que ele pegou se chama livro. Ele não sabia que aquilo existia, ele não sabia que a linguagem humana existia, ele não sabia que as letras, que as palavras existiam. E ele descobriu tudo sozinho. Então ele é muito inteligente, extremamente inteligente. E com isso e com outras passagens do livro, a gente percebe o quanto a mente humana é incrível quando ela é usada de forma adequada, né? Porque muitas pessoas acabam usando sua inteligência para fazer coisas ruins, mas aqui ele aprende muitas coisas maravilhosas sozinho e isso é incrível, incrível de ler. Sinceramente, eu fiquei maravilhada com como esse autor conseguiu criar esse universo. Então, falando da escrita do autor, é tudo muito bem escrito. Parece que ele viveu um tempão na selva, que ele aprendeu muitas coisas. Eu não sei como uma pessoa conseguiu criar um universo tão maravilhoso, sendo que ela nunca esteve ali. Como ele conseguiu criar um homem que só teve contato com aquele tipo de... com aquela espécie de animal, aprendendo coisas nossas que nunca viu, sendo que a gente já viu, a gente sabe o que é, a gente conviveu com isso e pra gente é normal. E o Edgar conseguiu criar isso maravilhosamente bem. Olha, nota 1000 pra isso, sinceramente. E aí, depois de aprender a ler e de ver essas figuras nos livros, ele também identificou o ser humano. Ele começou a ver figuras de pessoas e percebeu que aquilo ali era muito parecido com ele. E, olhando para aquilo ali e para o próprio corpo, ele teve uma percepção de que aquela era a espécie animal dele e não os símios. Então ele começou a entender o porquê ele era diferente. Mesmo não sabendo que é ser humano, que é racional, que é diferente, ele percebeu que ele fazia parte de uma outra espécie e se aceitou. E ao mesmo tempo também foi para os seus colegas, os seus irmãos, e falou que ele era diferente porque ele era de outra espécie. Ele era mais poderoso. Ele tinha inteligência, ele começou a perceber isso e também foi uma arma muito forte, como se o poder tivesse subido um pouquinho pra cabeça. Não que ele virou mais escroto, não, mas ele tem algumas coisas que o ser humano tem, de ambição, de nossa, tô conseguindo isso aqui, isso é maravilhoso, entendeu? E é bacana perceber isso, não é uma crítica. É legal pra ver como ele é parecido com o ser humano, mesmo tendo crescido o tempo inteiro dentro de uma selva sem nenhum ser humano. E aí quando ele também tem o primeiro contato com outro ser humano, é muito bacana dele perceber que é parecido com ele, mas não é exatamente igual. Então peraí, será que é mesmo uma espécie ou é uma espécie diferente? Mas também tem a forma do corpo parecida com a minha, e ele vai percebendo adereços daquele ser humano, armas, ele vai aprendendo a usar tudo. Ele é um cara inteligentíssimo. E parece que ele tem uma sensibilidade muito grande pra perceber o que é bom e o que é ruim, porque ele vai vendo pessoas que ele não vai com a cara, aquilo ali é ruim, e pessoas com quais ele quer ajudar. Então, ao mesmo tempo que ele tem aquele instinto ruim, ele tem um instinto bom também, um instinto de ajudar a própria espécie, de ensinar, porque pra ele aquilo ali é tudo muito natural, mas pra gente não.
Então ele vai ajudar, ele vai ensinar caminhos. A atração dele pela mulher a primeira vez é muito bonito também de se perceber, porque ele nunca tinha sentido isso antes. Enfim, eu só tenho a dizer que esse é um livro muito rico e que me surpreendeu muito porque eu pensei que eu ia encontrar uma coisa bem menor, uma coisinha muito diferente, com menos conteúdo, e eu encontrei muito conteúdo e muita coisa bacana de se refletir sobre o ser humano, sobre aprendizado, sobre dar valor, enfim. E é isso que eu acho que o livro passa pro leitor mesmo. A gente parar pra pensar um pouquinho o quanto o ser humano é maravilhoso, se ele é coerente, se ele age de boa fé, sabe? Se ele usa da inteligência dele para coisas boas. O ser humano é maravilhoso, a nossa mente é maravilhosa, a gente aprende coisas incrivelmente bem. E também é legal de perceber o quanto nós, que estamos acostumados com uma sociedade totalmente tecnológica, que vivemos no meio disso, que já conhecemos tudo isso desde pequeno por ver os pais fazendo e tudo mais, como seria se a gente tivesse jogado no meio do nada sem ninguém de exemplo? Entendeu? Então, me dá um pouco de visão também sobre essa coisa da tecnologia. A gente tem tudo jogado muito fácil na nossa mão. Toda informação que a gente consegue. E isso também traz um pouquinho de burrice, né? Porque a gente acaba não tentando aprender por conta própria. A gente tem preguiça de aprender às vezes porque a gente sabe que tem muita informação de graça ali. Então é legal de se perceber essas coisas com o livro. A mensagem que o autor deixa é maravilhosa. Eu só tenho coisas boas pra falar da edição, do autor, das ilustrações, tudo é lindo. Eu não posso dar menos do que 5 lampadinhas, eu daria 15 lampadinhas, enfim. É isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês leiam Tarzan da Zahar, porque realmente eu indico pra qualquer pessoa, é maravilhoso. E é isso, continue com os vídeos lindos da Semana Zahar, e um beijo, e até a próxima!